Fala, meu povo! Dia 7 de março estreia Capitã Marvel nos cinemas, o primeiro filme do MCU protagonizado por uma heroína feminina e além, obviamente, de termos uma legião de fãs apaixonados pelo universo Marvel das HQs, aguardando ansiosamente por mais essa etapa do MCU e, obviamente, a última etapa dos filmes solos antes de Vingadores Ultimato e o fim da treta contra o Thanos, temos também muito o quê? Hater, que é como a internet e o universo do cinema sobrevive causando e gerando confusões entre críticos e população. Recentemente, lá nos Estados Unidos, rolou uma exibição fechada para alguns críticos de cinema, críticos tradicionais de cinema, a galera que dá as primeiras notas e que diz publicamente o que achou efetivamente do filme. E nós tivemos dois problemas muito grandes originados dessa sessão fechada para críticos lá fora. Eu vou falar primeiro de um problema que envolveu uma grande massa de críticos e, obviamente, uma declaração polêmica de Dona Brie Larson, nossa Capitã Marvel, e depois o grande problema do Rotten Tomatoes e as notas negativadas, as primeiras grandes notas negativadas do MCU em um dos maiores sites de crítica e de pontuação do cinema do mundo, que pertence, para quem não sabe, à galera da Fandango, que é uma grande empresa de entretenimento no mundo. Vamos por partes então. Lá na exibição fechada para críticos de cinema, em sua maioria, como todo grande encontro de cinema, tinham muitos críticos homens e brancos, porque efetivamente a indústria do cinema é muito composta por esse estilo de pessoa, homens brancos de meia idade. E a Brie Larson, muito triste com algumas respostas sobre o seu filme, algumas críticas negativas que enalteciam todos os personagens masculinos da produção e ela não, comentou que a indústria do cinema precisa se abrir para a diversidade e precisa apresentar, claro, mais críticas de mulheres, mais críticas de outras etnias, pessoas diversas que representem grupos diversos e que efetivamente consigam trazer a opinião que talvez reflita a opinião pública em geral. Dado esse posicionamento de Dona Brie Larson, que já vinha ao longo dos últimos meses desagradando bastante tanto os críticos quanto o público por conta de algumas posturas, tem gente que defende que ela não é feminista, que ela é muito fria, muito fechada nos encontros com a imprensa e que por conta da falta de carisma e da falta de empatia, talvez ela não seja a melhor escolha da Marvel para protagonizar a primeira heroína nos cinemas. Por conta de toda essa leva de reclamações sobre a atriz, claro que mais essa declaração polêmica gerou mais polêmica e mais haterismo. E alguns críticos que haviam se posicionado meio em cima do muro com relação ao filme, decidiram haterizar de vez a Brie Larson e a Capitã Marvel e, obviamente, desencadearam uma série de críticas negativas ao redor do mundo inteiro de pessoas que ainda nem assistiram o filme. As grandes mídias, para polemizar, para gerar clickbait e para alcançar a grande massa através de conteúdo de polêmica, acabaram também disseminando essas críticas negativas e já começaram a deixar alguns fãs com o pé atrás. Em consequência dessa declaração polêmica da Brie Larson, alguns críticos e pessoas, de um modo geral, que não são críticos e que não assistiram o filme ainda, foram no site Rotten Tomatoes e começaram a negativar o filme da Capitã Marvel, declarando publicamente ali que o filme não era bom e que não valia a pena ser assistido quando estrear no mundo inteiro agora no dia 7 e no dia 8 de março, dependendo do país. Esse movimento fez com que o MCU tivesse uma das piores notas da sua história. Todos os filmes do MCU sempre se mantiveram numa média muito boa de classificação, quando comparados inclusive com os filmes da Warner, que meio que apadrinha todos os filmes da DC no cinema. E por conta dessas notas, muitos fãs começaram já a ficar com medo da produção, desacreditando das capacidades da própria Capitã Marvel e, obviamente, da Brie Larson como atriz, o que impacta diretamente em Vingadores Ultimato, que é um filme que provavelmente vai ter uma grande participação da Capitã Marvel,
uma grande atuação dela na solução dos problemas contra o Thanos e, obviamente, introduziria essa nova fase da Marvel focada nas heroínas, nas vilãs, nas mulheres de um modo geral que sempre existiram nas HQs, mas que nunca ganharam tanto espaço de tela assim nos filmes solo e nos filmes em grupo da empresa no cinema. Dado esse cenário generalizado de haterismo e de confusão, a gente só tem uma coisa a fazer em conclusão e em resposta a tudo isso, que é, dia 7 de março, ir aos cinemas assistir Capitã Marvel, tirar as nossas próprias conclusões, entender que Brie Larson é uma coisa, Carol Danvers e Capitã Marvel é outra coisa, esse é o trabalho dela. É um personagem, é mais um personagem, e por mais que a gente esteja acostumado, bem acostumado, eu diria, com personas muito características e apaixonadas pelos seus personagens, como o Tom Holland com Peter Parker, o Robert Downey Jr. com o Tony Stark, o próprio Samuel L. Jackson com o seu Nick Fury, que não dá para imaginar outra pessoa, a gente precisa esperar e acreditar que, eventualmente, surjam pessoas na indústria do cinema que não sejam tão dedicadas aos seus papéis assim, ao ponto de acreditar que elas são esses super-heróis na vida real, como está acontecendo com a Brie Larson e a Capitã Marvel. Dia 7 de março nos cinemas estreia Capitã Marvel e a gente está ansioso para assistir o filme, dizer para vocês o que a gente achou e, obviamente, ouvir de vocês o que vocês acharam também. Comenta aí o que vocês acham dessa treta toda, se você também pensa como a gente, que mais vale a nossa própria opinião do que 1 milhão de críticos no mundo inteiro reclamando alguma coisa. Beijo e até a próxima. Tchau! You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead.